Oh, uau! Há um buraco no fundo do oceano que parece que tem um vazamento. Mas não é como um daqueles que você esperaria, onde a água está fluindo para fora. É mais parecido com uma nascente, pois ela está entrando, não saindo. Esse vazamento único é algo que conhecemos como Oásis de Pythia. Um estudante de graduação, Brandon Phillip, foi quem o descobriu acidentalmente. Ele notou bolhas que estavam subindo para a superfície. Normalmente, as bolhas no oceano nos dizem que pode haver algumas fontes hidrotermais, que são pontos de acesso para algumas coisas bem legais. Estas são, na verdade, como aberturas no fundo do mar. Mas em vez de borbulharem com água quente, liberam um fluido que foi superaquecido na crosta do nosso planeta. Quando a água do mar penetra nessas rachaduras e se aprofunda na crosta, ela entra em contato com um manto extremamente quente. Isso aquece a temperaturas muito altas, e à medida que volta para a superfície, carrega gases e minerais dissolvidos. Quando o fluido quente sai das fontes, se mistura com a água do mar ao redor e esfria rapidamente. A uma curta distância delas, a temperatura pode cair para confortáveis 20 graus ou mais, o que parece ser exatamente o que algumas criaturas gostam. E há alguns seres realmente estranhos vivendo lá embaixo na escuridão, como o peixe-fantasma, vermes tubulares gigantes com pontas vermelhas e um tipo único de camarão com olhos nas costas. E alguns deles, como os vermes tubulares e as bactérias, dependem dos produtos químicos e minerais liberados pelas fontes para sobreviver em condições adversas. Mas nesse caso, a água borbulhante não veio de uma fonte hidrotermal. Ela estava lá por causa de uma nascente. E isso é um pouco mais preocupante. Veja bem, a água desse reservatório precisa ficar onde está. Se uma grande quantidade dela vazar, pode haver sérias consequências, especialmente para a área ao redor. Você pode ver esse vazamento incomum ao longo da zona de subducção de Cascadia, que é uma enorme linha de falha na costa noroeste do Pacífico. É um local onde duas placas bem grandes que compõem a crosta terrestre se juntam e deslizam uma ao lado da outra. A água do Oásis de Pythia funciona como um lubrificante entre elas. Você pode pensar nessa zona de falha como uma mesa de air hockey. Quando a pressão do fluido é alta, é como se o ar estivesse ligado. Isso significa que o atrito entre as placas é reduzido, o que permite que se movam. Porém, se a pressão do fluido for mais baixa, as duas placas podem se prender uma à outra, o que leva ao acúmulo de estresse. E no contexto das placas tectônicas, essa tensão é uma pressão ou força que pode causar deformação. E se esse estresse começar a se acumular, em algum momento ele terá que ir para algum lugar. Quando é excessivo, pode desencadear terremotos e provavelmente não pequenos. Por exemplo, uma liberação de tensão na zona de subducção de Cascadia poderia levar a um terremoto de magnitude 9. Para efeito de comparação, o maior já registrado ocorreu no Chile em 1960 e teve magnitude 9.5. Os danos foram enormes, então esperamos que a água permaneça em seu reservatório e continue mantendo o delicado equilíbrio entre as placas tectônicas. Exploramos apenas 5% do oceano. Quem sabe quantas coisas legais estão lá no fundo esperando para serem encontradas? Por exemplo, dê uma olhada nesses misteriosos buracos que os cientistas acharam nas profundezas do Oceano Atlântico, perto dos Açores. Eles estão perfeitamente alinhados e têm cerca de 10 centímetros de distância, ou em alguns casos até vários metros. Se assemelham a perfurações deixadas por uma máquina de costura. Alguns acham que a origem é biológica. Por exemplo, alguns peixes podem ter feito esses buracos enquanto caminhavam pelo fundo do mar. Outros acreditam que podemos estar olhando para algo criado pelo homem, talvez deixado por um pneu furado. É claro que esses furos são ideias para inventar histórias sobre criaturas de outros planetas que supostamente os fizeram. Ou talvez até mesmo monstros lendários, como aquele do Lago Ness. É definitivamente difícil explicar essa simetria dos buracos, mas um biólogo de águas profundas ofereceu uma boa explicação. Ele disse que poderia haver um animal se enterrando sob o sedimento e que, de tempos em tempos, poderia fazer pequenas chaminés apenas para ter acesso à circulação de água limpa em sua pequena toca. Quero dizer, há pilhas de sedimentos ao redor das aberturas de cada buraco, e eles dão força à ideia de que algo empurrou o solo para baixo, mas ainda não há provas de que esses buracos estejam realmente conectados sob a superfície. E também há muitas coisas escondidas no fundo dos oceanos e mares que as civilizações antigas nos deixaram. Por exemplo, os arqueólogos fizeram uma descoberta muito legal na costa sul da Croácia. Então, preste atenção neste mapa. Este não é o Google Maps que você abre a caminho do trabalho. Aqui você pode ver os lugares mais misteriosos do mundo. Do Triângulo das Bermudas às pirâmides de Gizé, da Ilha das Bonecas à Ilha de Páscoa. Pegue o seu capacete colonial e vamos em frente.
Você está se aventurando profundamente no Saara. O que é isso no horizonte? Parecem os restos de uma civilização outrora próspera. Perto da cidade de Tiaret, 250 quilômetros a sudoeste da capital da Argélia, você pode encontrar 13 monumentos envoltos em mistério. Você vê grandes abóbadas subterrâneas e outras construções feitas de pedra. Elas foram construídas entre os séculos 4 e 7 d.C. Algumas câmaras são interligadas como um labirinto. Percorrer o local leva cerca de 2 horas. As pessoas que já habitaram este lugar esculpiram cenas de caça e figuras de animais nas paredes. Os pesquisadores acreditam que o lugar foi construído como local de descanso final para a realeza berbere. Mas não há como provar isso, e a cidade abandonada no deserto continua sendo um mistério. Agora, que tal a Ilha das Bonecas? Se esse nome não lhe deixar arrepiado, não sei o que mais poderá. Ao descer um antigo canal asteca, você encontra esta ilha misteriosa. Centenas de bonecas abandonadas estão penduradas em árvores. Há tantas que você perde a conta. As lendas dizem que foi um homem que as pendurou lá. Ele decidiu que uma não era o suficiente, então passou a vida pendurando bonecas em árvores. Assustador. Falando em assustador, no deserto mexicano tem um local chamado Zona Silenciosa de Mapimí. Dizem que nenhum rádio ou qualquer outro tipo de sinal pode ser recebido lá. Eu definitivamente não gostaria de me perder lá. No extremo norte do Canadá fica o inóspito Lago Andicune. Está coberto de neve e gelo durante metade do ano. Já foi o lar do povo Inuit, mas algo aterrorizante aconteceu com essa aldeia. O que exatamente? Este mistério ainda não foi resolvido. Em 1930, Joe Labelle passava por uma aldeia que parecia deserta. Ele notou algo estranho. Não havia barulho ou nenhum sinal de atividade humana. Ele abriu as portas uma após a outra, mas ninguém estava em casa. Os habitantes de toda a aldeia haviam desaparecido, deixando para trás 7 cães de trenó que ainda estavam amarrados aos seus postes. Ninguém foi capaz de explicar esse desaparecimento até agora. Um dos maiores mistérios do mundo são as pirâmides de Gizé. A própria Grande Pirâmide de Gizé foi construída como um local de descanso final para o faraó Quéops há cerca de 4.500 anos. Permanece inexplicável como os egípcios conseguiram construir as pirâmides sem nenhuma tecnologia disponível, nem mesmo para nós hoje em dia. Curiosamente, as pirâmides se alinham com o cinturão de Órion e estão todas voltadas para o norte. O Parque Nacional de Yellowstone é conhecido por sua beleza, mas também por alguns acidentes bizarros. Por exemplo, no verão de 1929, centenas de pessoas que visitaram o local adoeceram. Tudo começou com 6 funcionários, mas rapidamente se espalhou para a equipe e hóspedes de diferentes hotéis. Até hoje não se sabe o que aconteceu. As pessoas não comeram a mesma comida, também não beberam na mesma fonte de água e nem ficaram no mesmo hotel. Certifique-se de ficar de olho em qualquer coisa estranha se você estiver na área. Disse que o rio Need, em North Yorkshire, transforma as coisas em pedra. Pessoas de todo o mundo vão ver esse fenômeno com seus próprios olhos. Turistas e moradores locais viajam para lá para colocar diferentes itens no poço. Uma bicicleta abandonada no poço se transformou em pedra vários dias depois. Um velho ursinho de pelúcia se transformou em um pedaço de pedra. Muitos acreditavam que quem entrasse nessa água teria um destino semelhante. Mas, de acordo com os cientistas, isso é apenas um fenômeno natural. A água local é rica em minerais que formam um revestimento ao redor dos objetos. É essa cascadura que os faz parecerem feitos de pedra. Como é que rochas podem deslizar pelo chão por conta própria? No Racetrack Playa, um leito de lago seco no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, isso acontece. Essas rochas em movimento, chamadas de rochas deslizantes, têm sido observadas desde o início do século XX. Os moradores locais acreditavam que ventos fortes as empurravam. Outras teorias envolveram campos magnéticos. Em 2014, pesquisadores descobriram que as rochas, na verdade, são empurradas pelo derretimento de painéis de gelo flutuante impulsionados pelo vento. Muito bem, ciência! O Triângulo das Bermudas é um lugar notório e mundialmente conhecido. É lá que mais de 50 navios e 20 aviões supostamente desapareceram. Missões de resgate nunca mais voltaram. Está localizado na costa da Flórida, no meio do Oceano Atlântico.
Desaparecimentos inexplicáveis datam de meados do século XIX. Existem diferentes teorias sobre por que navios e aviões desapareceram nesta região. Uma delas afirma que a área é extremamente nebulosa, o que dificulta a navegação. Outra teoria afirma que o metano subindo à superfície do oceano pode ser a resposta para o mistério. Mas nenhuma teoria foi comprovada ainda. No país montanhoso do Paquistão, você encontrará a cidade perdida de Mohenjo-Daro. Este antigo sítio arqueológico remonta a 2500 a.C. Os cientistas acreditam que a cidade foi construída pela civilização do Vale do Indo. Aqui vemos uma planta ortogonal bem planejada, e olhe para este elaborado sistema de drenagem. Ninguém sabe o que aconteceu com as pessoas que viveram nesta cidade. A única coisa sobre a qual os cientistas têm quase certeza parece que algo terminou com suas vidas de uma vez só. O mistério da Ilha de Páscoa finalmente foi solucionado? Você provavelmente já ouviu falar das fascinantes estátuas monolíticas que estão nesta ilha polinésia. As estátuas, chamadas Moai, pesam até 90 toneladas. Elas foram construídas pelo povo Rapa Nui. Como eles conseguiram transportar as estátuas permanece inexplicável. Pesquisadores da Universidade da Califórnia acreditam que as estátuas foram construídas para tornar o solo da ilha mais fértil.